Você viu a soja despencar em Chicago, o milho devolver parte dos ganhos, o café sofrer pressão e o mercado do boi gordo ser bombardeado por narrativas negativas? Pois a Rural Business foi investigar os bastidores destes movimentos. E o que a nossa equipe descobriu pode mudar completamente a forma como você enxerga o agro neste momento. No mercado do boi gordo, agora já são 5 os argumentos usados para tentar jogar os preços para baixo aqui no Brasil. Eles não desistem. Mas será que essas narrativas realmente se sustentam? A Rural Business mostra porque os grandes compradores continuam observando um cenário muito diferente daquele vendido gratuitamente a você que é produtor. A nossa equipe investigou o comportamento real dos abates de fêmeas, os bastidores da relação entre Estados Unidos e a carne bovina brasileira e por que discursos envolvendo União Europeia, frango barato e até jogo do tigrinho podem esconder algo muito maior acontecendo no mercado da pecuária de corte. Na soja, o mercado entrou em pânico depois do forte tombo em Chicago. Mas atenção, a queda pode não ter relação direta com o fracasso nas negociações entre China e Estados Unidos, como muita gente saiu espalhando por aí. A Rural Business identificou movimentos estratégicos acontecendo dentro das bolsas internacionais e mostra por que os fundos aproveitaram o silêncio entre Trump e Xi Jinping para mexer pesado com os mercados. Além disso, o que existe por trás dos novos números da soja brasileira, hein? Por que os compradores continuam tão confortáveis? E o que grandes empresas globais de fertilizantes já começam a sinalizar sobre custos e margens no agro? E por falar em Chicago, o milho continua no centro de uma disputa estratégica gigantesca. Nossa equipe revela por que a China segue preocupando o mercado internacional. A conta escondida dentro dos números do milho aqui no Brasil. E como o nosso país começa a assumir um papel cada vez mais decisivo no abastecimento mundial. Mas cuidado, a análise também mostra por que o curto prazo ainda exige extrema cautela diante da entrada da safrinha, da pressão de oferta e da necessidade urgente de caixa no campo. Já no café, enquanto muita gente ocupa a mídia falando apenas dos embarques de abril, a Rural Business resolveu investigar o filme completo do primeiro quadrimestre deste ano. E os bastidores chamam a atenção. A nossa equipe identificou movimentos curiosos envolvendo compradores internacionais, países pagando cifras impressionantes pelo café produzido por você aqui no Brasil e sinais que podem indicar uma disputa muito mais séria pela oferta global daqui para frente. E mais, enquanto o mercado fala em conforto na produção, relatos de problemas nas lavouras começam a crescer. O clima volta a entrar no radar e o prêmio climático pode estar apenas começando. E no mercado do leite, hein? O alerta vem diretamente do milho. O novo relatório global do USDA mostra um cenário que preocupa. Importantes players começam a apresentar problemas ao mesmo tempo. E no meio dessa história, o mundo passa a olhar o Brasil como peça-chave para evitar uma crise ainda maior de abastecimento. E a pergunta é, o que vai acontecer se houver qualquer problema climático por aqui? E no último bloco, você vai conhecer a trajetória da Castrolanda, uma das cooperativas mais importantes do agro brasileiro. Um modelo que uniu tecnologia, gestão, produção de leite, grãos, carnes e industrialização para se transformar em referência nacional no cooperativismo. Tudo isso na Rural Business TV desta sexta-feira, 15 de maio de 2026, agora 12h16 pelo horário de Brasília. Claro, nós estamos ao vivo para levar a você o Amanhã do Agronegócio hoje. E a gente começa logo depois da vinheta.
o amanhã do agronegócio, hoje. E vamos abrir a edição desta sexta-feira da Rural Business TV falando com você que opera no mercado de grãos. E já vamos direto aqui na plataforma RB Pro Mais para a gente poder acessar os alertas de mercado da nossa equipe de grãos. Vamos lá, começando com este alerta aqui, Soja Brasil, 1/3 da produção e 50% das exportações podem ser comprometidas até o final de maio. Se tem uma coisa que a guerra geopolítica travada entre Estados Unidos e China trouxe de bom para o agronegócio do Brasil, foi a escalada impressionante das exportações de soja. Nunca se viu nada igual, é o que destaca a nossa equipe de grãos. Até o final deste mês de maio, cerca de 1/3 da produção e 50% das exportações podem já ter sumido do mercado. E tudo isso em apenas 5 meses da atual temporada de 2025-26. Nossa equipe destaca que os portos trabalham em carga máxima, renovando recordes de embarques mês a mês. Agora, nesse mês de maio, por exemplo, os especialistas da Rural Business projetam que mais de 17 milhões de toneladas de soja deixarão o Brasil. É o maior volume de todos os tempos para um único mês. 17 milhões de toneladas. A questão é como fica a partir de agora, com o mercado já tendo em mãos as primeiras projeções de oferta e demanda global para a nova temporada e os novos episódios sobre a relação dos Estados Unidos com a China, que pode interferir nas vendas de soja originadas aqui no Brasil. Pois é, tudo isso você acompanha nas análises de mercado aqui na Rural Business, porque você sabe, né? A nossa equipe sugere extrema cautela da sua parte, caso tenha o seu caixa lastreado a este mercado da soja. Por isso é fundamental acompanhar por nossas plataformas os alertas de mercado e também as análises que eu vou trazer já já para você. Mais um destaque da nossa equipe de grãos. Que tal faturar 24 bilhões em 5 meses? Vamos lá abrir este alerta publicado por nossa equipe de grãos. O campo vai mal, mas as exportações de soja via portos do Brasil continuam garantindo a segurança alimentar à China e um caixa robusto às tradings, destaca a nossa equipe aqui da Rural Business. Com cada tonelada de soja sendo entregue aos importadores a uma média de $415, quase 7% acima do ano passado, as tradings poucas vezes viram tanto dinheiro entrar no caixa num período tão curto como agora, em 2026. Se as projeções da Rural Business se confirmarem, algo próximo a 24 bilhões de dólares já terão sido faturados só com os embarques de soja ao exterior em 5 meses de safra. É o terceiro maior resultado de todos os tempos. Apenas nos históricos anos de 2022 e 2023, quando os preços da soja atingiram níveis 31% e 45% maiores, respectivamente, é que os exportadores conseguiram faturar algo acima desse patamar no período analisado. Serão pelo menos 19% de aumento em apenas um ano, um contrassenso frente à crítica situação vivida por você aí no campo, onde a crise é o comprometimento de renda é absolutamente histórico. Mas como alterar esse ciclo vicioso, onde as tradings, exportadores e importadores ganham dinheiro, enquanto você, que é produtor brasileiro, se afunda em dívidas? Esse é o objetivo da Rural Business em cada análise publicada para os nossos assinantes, porque é aí que se aprofundam todas essas questões com investigação profissional feita por quem está há quase 40 anos neste mercado, como é o caso da Rural Business. E justamente você viu aí a soja despencando em Chicago, não é? Nesta quinta-feira. Só vou pedir aqui para rodar o nosso TP. E provavelmente você deve ter se perguntado, afinal, deu errado o encontro entre Trump e Xi Jinping lá na China? A Rural Business foi investigar o que realmente está por trás dessa forte movimentação nos mercados agrícolas e o que a nossa equipe descobriu merece muita atenção
de você que opera com soja aqui no Brasil. Na análise exclusiva que está no ar para assinantes RB Pro e RB Pro+, 3 pontos chamam a atenção imediatamente. E o primeiro desses pontos é o seguinte: a queda em Chicago pode não ter ligação direta com o fracasso nas negociações entre China e Estados Unidos, como muita gente correu para espalhar por aí. A nossa equipe identificou um movimento extremamente estratégico acontecendo nos bastidores financeiros das bolsas internacionais e que ajuda a entender por que soja, milho, trigo, farelo e óleo afundaram praticamente ao mesmo tempo. O segundo ponto envolve novos números da soja brasileira divulgados nesta quinta-feira, ontem, portanto. O mercado olha para eles de um jeito, a Rural Business olha de outro. E é justamente nessa diferença de interpretação que pode estar uma das maiores armadilhas para o produtor neste momento, hein? Existe uma mensagem escondida nos números que ajuda a explicar por que os prêmios seguem pressionados e por que boa parte do setor comprador continua extremamente confortável aqui no Brasil. E o terceiro ponto talvez seja o mais importante, pensando aí no seu bolso. Grandes empresas globais ligadas ao setor de fertilizantes começaram a fazer movimentos que podem revelar uma preocupação muito maior com margens de lucro do que propriamente com o abastecimento mundial, como eles gostam de propagar, não é? A nossa equipe analisou documentos, comunicados e decisões estratégicas que levantam questionamentos importantes sobre o que pode acontecer mais adiante nos custos do agro. E agora, o mais interessante é que esses 3 pontos são apenas uma parte do que nós investigamos. A análise completa mostra ainda por que o mercado continua obcecado pela relação China e Estados Unidos. Também o que poucos perceberam nos números dos estoques brasileiros e como determinadas narrativas podem estar sendo usadas para influenciar decisões dentro do agro aqui no país. Então, meu amigo, se você opera com soja olhando apenas a superfície do mercado, tome muito cuidado. Acesse agora mesmo a análise que está no ar em nossas plataformas em texto e em vídeo, que tem o título Soja quer elevar preço e margem? Siga a dica da Mosaic, porque é justamente nas entrelinhas que os grandes movimentos começam. E o assunto agora é milho. A falta de notícia pode ser tão perigosa quanto uma notícia ruim, sabia? E foi exatamente isso que mexeu com o mercado do milho nos últimos dias. Depois de uma forte alta em Chicago, os investidores resolveram colocar lucro no bolso diante do silêncio envolvendo a reunião entre Donald Trump e Xi Jinping na China. Mas a Rural Business faz um alerta importante ao assinante. A ausência de anúncios não significa que o jogo acabou, muito pelo contrário. A nossa equipe segue enxergando movimentos estratégicos acontecendo nos bastidores e acredita que o mercado ainda pode ser surpreendido por novidades capazes de virar a Chicago de ponta cabeça. Na análise exclusiva que está no ar para assinantes RB Pro e RB Pro+, 3 pontos merecem atenção imediata. E o primeiro deles envolve justamente a China. Existe uma preocupação crescente no mercado internacional ligada ao abastecimento de milho do país asiático. E a Rural Business mostra por que isso pode mudar rapidamente o comportamento das negociações globais. O segundo ponto está nos novos números da Conab para o milho brasileiro. O mercado está olhando apenas para o tamanho da safra. A Rural Business está olhando para outra coisa. E é exatamente essa diferença de leitura que ajuda você a entender por que a nossa equipe continua enxergando o milho como um dos mercados mais estratégicos do agro brasileiro nos próximos anos. O terceiro ponto, talvez seja o mais importante para quem produz. Mesmo com produção gigantesca, existe uma conta escondida dentro dos números do milho brasileiro que poucos estão fazendo. A nossa equipe investigou um detalhe que muda completamente a percepção sobre oferta, demanda e capacidade de abastecimento no país. E quando essa conta entra no radar, meu amigo, o mercado do milho começa a parecer muito diferente do que mostram as manchetes gratuitas. Agora, atenção,
Isso não significa alta imediata de preços. A análise também mostra por que você, produtor, precisa ter extrema cautela no curto prazo, especialmente diante da entrada da safrinha, dos problemas de armazenagem e da pressão financeira dentro do campo. Mas existe uma mensagem estratégica muito clara nas entrelinhas desse mercado e ela pode fazer toda a diferença para quem quer continuar preservando margem de lucro nos próximos anos. Porque no milho, mais do que produzir, será preciso saber jogar o jogo. Por isso, eu te peço agora para que você acesse as nossas plataformas RB Pro e RB Pro Mais e veja esta análise na íntegra, que tem o título Milho. Faça isso que o seu caixa vai agradecer. Quer saber o que é? Acesse agora a análise. E vamos saber aí como está operando neste momento a Bolsa de Chicago e a B3. Começando pela Bolsa de Chicago, vou aqui acessar a soja neste momento, abrindo para você na tela quedas expressivas, mercado futuro da soja em Chicago. Todos os contratos, praticamente aí todos, né, com quedas expressivas. Lembrando que é centavos de dólar por bushel. A soja operando no contrato com vencimento em julho a 11,77, queda de 15,5. Agosto a 11 dólares e 77 centes por bushel, queda de 12,75. Setembro, 11,63 por bushel, queda de 11,75. Novembro, 11,71 por bushel, queda de 12,25. Novembro, isso, exatamente. Janeiro de 27, março, e aí você tem maio, julho, os contratos com vencimento no ano agora de 2027 também todos com queda. Portanto, neste momento, a Bolsa de Chicago para a soja operando com queda. Vamos ver aqui o óleo de soja neste momento, como é que está operando. Queda também na tela, você tem os contratos na Bolsa de Chicago. Lembrando aí que o óleo de soja são centavos de dólar por libra. Julho, 73,56, queda de 0,1. Agosto, a 71,83, queda de 0,26. Setembro, a 70,63, queda de 0,3. Outubro, a 69,63, queda de 0,33. E dezembro, a 68,96, queda de 0,35. Portanto, praticamente todos os contratos aí na Bolsa de Chicago para o óleo de soja operando neste momento em queda. Complexo soja, vamos agora saber como está o farelo abrindo na sua tela. Você que tem acesso à Bolsa de Chicago online na plataforma RB Pro Mais. Alta, né? Nós temos aí o mercado operando de forma positiva para o farelo de soja. Lembrando aí que o farelo são dólares por tonelada curta. Julho, 336, alta de 3,5. Agosto, 327,8, alta de 2. Setembro, 322,7, alta de 1. Outubro, 320,2, alta de 1,1. E dezembro de 2026, a 323,8, alta de 1. E aí, só dois contratos que a gente tem aqui na tela agora, neste momento, operando em leve queda. Mas, no mais, para o ano de 2026, os contratos de farelo de soja na Bolsa de Chicago, neste momento operando em alta. E vamos saber como é que está o milho, fechando o cerco aí, queda. Vamos lá. Contratos na tela, Bolsa de Chicago operando em queda, quedas expressivas, lembrando que são centavos de dólar por bushel. Julho, 457,25, queda de 10,25. Setembro, a 464,5, queda de 9,75. Dezembro, a 482,25, queda de 9. E aí você tem os contratos aí com vencimentos, né, nos meses de 2027 também em queda na Bolsa de Chicago neste momento. Lembrando a você que o acesso online à Bolsa de Chicago e também a B3 você consegue pela RB Pro Mais. E falando de B3, vamos aqui saber como é que está operando o milho neste momento na Bolsa Brasileira B3, aqui em alta. Veja só, na sua tela o milho a R$ 66,88,
A saca alta de 2,55%, portanto, inverso, né? Bolsa de Chicago em queda neste momento e a Bolsa Brasileira B3 em alta neste momento para o milho, contrato futuro de milho na B3. Lembrando, reforçando esse alerta que é fundamental. Mercado de futuro, né? Bolsas operam com especulação. Então, você precisa acompanhe aí, claro, né, as ferramentas oferecidas a você aqui na plataforma RB Pro Mais e também avalie nas análises de mercado que são publicadas diariamente para os mercados de grãos e de pecuária, o que de fato está norteando a sua decisão, aquilo que pode impactar no seu bolso. 12h32, uma pausa rápida. Na volta, o assunto é pecuária de corte. O agro brasileiro não é feito apenas de cifras e máquinas. Ele é feito de pessoas, de trabalho duro e de decisões que mudam vidas. E é justamente para quem vive esse desafio todos os dias que há 36 anos existe a Rural Business, a única agência de informações do agronegócio do Brasil e do mundo que trabalha com total independência. Sem amarras, sem narrativas, sem interesses escondidos. As nossas equipes de grãos e pecuária analisam mercados como eles realmente são, no campo, nos frigoríficos, nos portos, nas bolsas e no comportamento global da oferta e da demanda. Porque cada movimento pode significar lucro ou prejuízo para quem depende do campo. E isso faz diferença no bolso de milhões de famílias. É com esse compromisso que a Rural Business construiu o seu lema. Rural Business, o amanhã do agronegócio hoje. 12h33, pelo horário de Brasília, estamos ao vivo do estúdio da Rural Business, levando a você a Rural Business TV, o seu encontro diário com a informação profissional do agronegócio. E agora, o assunto interessa a você que opera com pecuária de corte e proteína animal. Vamos direto na plataforma RB Pro Mais saber o que a nossa equipe de pecuária destaca nos alertas de mercado. Então vamos lá. IMEA, Mato Grosso, é bom não esquecer disso, metade dos bovinos abatidos no primeiro quadrimestre foi fêmeas. Vamos aqui abrir este alerta de mercado. Quem opera direto ou indiretamente no mercado de gado gordo, carne bovina e não menos importantes derivados de um bovino não pode esquecer. A equipe de pecuária alerta que no Mato Grosso já são alguns anos de volume muito alto de fêmeas abatidas. E tenha certeza que o cenário não é diferente nos demais estados produtores. Para um rebanho bovino crescer, isso é uma informação que a Rural Business reitera, né, cotidianamente aqui, é que para crescer, um rebanho crescer com rapidez, o abate de fêmeas, meu amigo, precisa estar abaixo da linha de 30%. Né? E eu vou te mostrar agora o que está acontecendo justamente no Mato Grosso, que é o alerta da equipe de pecuária aqui da Rural Business. Os dados do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, mostram que depois de anos seguidos de abate de vacas muito acima do padrão mínimo, né, para ver um rebanho crescer, o primeiro quadrimestre do ano encerrou com 49,9% sendo de fêmeas. Lembra? 30% o máximo para um rebanho crescer? Lá está 50%, né? Então, vamos lá. Do total abatido no estado de bovinos, foi o recorde de 2.420.000 cabeças, 5,2% acima de igual acumulado de 25. Deste total, 1.210.000 eram fêmeas, 1.210.000 machos também. Portanto, você vê, 49,9%, 50%. Então, meio a meio. Já no comparativo anual, o abate de vacas passou de 1.270.000 para 1.210.000 cabeças. Ou seja, teve uma redução, né, de 64.000 cabeças, arredondando aí. Porém, é aqui que está a informação mais importante para você ter neste alerta de mercado. Veja só a linha dos abates, a representatividade no abate de fêmeas no Mato Grosso. E que a gente reforça, isso é um cenário que se reproduz aí nos estados produtores do Brasil. Você vê, veja só, o máximo, né, conseguido no ano passado, 55,3% de abates totais no primeiro quadrimestre foi fêmea. Então, nós temos desde 2022, portanto, um abate, só nesse recorte de 5 anos, um abate bem acima daquele máximo de 30% para a recomposição de rebanho.
Mas olha só, dá só uma olhadinha aqui, eu vou abrir esse alerta para você poder enxergar esta tabela aqui. Esta tabela, veja só como a Rural Business aprofunda essa investigação e traz em detalhes para você. E a riqueza das informações em apenas um alerta. Veja só, você tem aí um comparativo de 10 anos, o total abatido no Mato Grosso e a representatividade de fêmeas. Veja só, nesses 10 anos, a representatividade de fêmeas chega a 50%. Então, o abate de fêmeas continua extremamente alto no Mato Grosso, lembrando que é o estado campeão de rebanho bovino, é o que tem o maior plantel bovino do país, está concentrado no Mato Grosso. Portanto, é uma informação fundamental para você se blindar aí do que vê distribuído de graça na mídia, inclusive naquela dita especializada. Mas você gravou bem essa informação? 1.210.000 vacas abatidas no primeiro quadrimestre, isso segundo o IMEA, não é? E aqui vamos trazer um outro alerta da equipe de pecuária da Rural Business que mostra agora os dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Veja só, será que é igual? Vamos investigar aqui esta informação aferida pela equipe de pecuária da Rural Business. Eu já vou direto no estudo gráfico para mostrar a você. Veja aqui, no total, segundo o mapa, 2.080.000 bovinos foram abatidos no estado do Mato Grosso no primeiro quadrimestre. Você vê que é o mesmo período analisado, certo? Porém, dá só uma olhada no volume de vacas, segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 950.000. Mas o IMEA, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, diz que foram 1.210.000. Então, nós temos aí uma diferença de 260.000 vacas. Então, veja só, isso é um outro ponto que a Rural Business sempre destaca nas suas análises de mercado, evidenciando essa diferença, essa falta de transparência nas informações que você, produtor, você que opera numa grande cadeia produtiva da pecuária de corte, na produção de carne bovina, não tem acesso. Então, essa confusão, né, de dados, essa falta de transparência é muito importante de ser criticada, né, de ser ressaltada e ser destacada. E aí você fica, né, de olhos e ouvidos muito abertos e acompanha nas análises de mercado justamente a visão da Rural Business sobre isso, trazendo a você fundamentos que vão realmente te ajudar a nortear diante dessa diferença, essa discrepância de informações, não é? E temos uma análise muito especial para você que opera com proteína animal. O mercado do boi gordo entrou em uma nova fase e a Rural Business preparou uma análise pesada, mostrando 5 argumentos que estão sendo usados neste momento para tentar frear a valorização da arroba no Brasil. Enquanto boa parte da mídia, dita especializada, repete narrativas prontas, a nossa equipe foi investigar o que realmente está acontecendo nos bastidores da pecuária. E os dados revelam um cenário muito diferente daquele vendido gratuitamente por aí, viu? O primeiro ponto que chama a atenção é justamente a tentativa de transformar uma queda sazonal de maio em mudança estrutural de mercado. Só que os números históricos e os gráficos exclusivos investigados pela Rural Business mostram algo que muita gente prefere esconder. Mesmo com oscilações típicas desta época do ano, o mercado segue operando em patamares historicamente elevados. E aí começam as 5 narrativas que a análise desmonta uma a uma. Tem conversa sobre retenção de fêmeas, mas os números reais do maior estado pecuário do Brasil levantam questionamentos importantes sobre essa suposta reconstrução do rebanho. Tem também o discurso envolvendo Donald Trump, tarifas internacionais e exportações de carne bovina. Só que quando a Rural Business cruza os dados de oferta global, inflação nos Estados Unidos e situação do rebanho americano, surge uma pergunta importante. Será mesmo que os Estados Unidos podem abrir mão da carne bovina brasileira neste momento? Outro ponto explosivo envolve a União Europeia. Enquanto manchetes tentam espalhar medo no mercado,
a nossa equipe revela dados que mostram um cenário completamente diferente no abastecimento europeu e nas necessidades futuras de importação. E não para por aí. A análise ainda investiga novas narrativas envolvendo carne de frango, consumo interno e até jogo do tigrinho, usado agora como argumento para tentar explicar uma suposta fraqueza da demanda por carne bovina. O problema é que nas entrelinhas dos números, o que aparece é outra realidade. Estoques apertados, dificuldade crescente de oferta e frigoríficos cada vez mais preocupados ou desesperados com o abastecimento futuro. Por isso, esta análise se torna fundamental para quem quer parar de operar no emocional e começar a tomar decisão em investigação real de mercado. Porque na pecuária, meu amigo, informação superficial pode custar muito caro, mas informação profissional pode ser justamente o que separa prejuízo de lucro. E você acessa esta análise agora nas plataformas RB Pro e RB Pro Mais em texto e em vídeo. E está aqui o título da análise, colocando agora na tela para você. Boi e carne bovina. Agora é o tigrinho que vai derrubar o mercado. Então, não perca. E vamos saber como está operando neste momento o mercado futuro do boi. Começando com Bolsa de Chicago na tela para você. Abrindo neste momento os contratos na Bolsa de Chicago, alta. Temos aqui, portanto, gado vivo é centavos de dólar por libra peso. Então, vamos lá. Junho, 253,35, alta de 1,275. Agosto, 247,9, alta de 1,75. Outubro, a 240,025, alta de 1,95. E dezembro, a 239,325, alta de 2,035. E os demais contratos aí para 2027 também, neste momento, Bolsa de Chicago, gado vivo operando em alta. E vamos agora saber como é que está operando neste momento também a B3 aqui no Brasil. A B3 está em queda. Boi B3, mercado futuro, a R$ 338,20, arroba, queda de 0,25% neste momento. Portanto, a Bolsa de Chicago em alta para o gado vivo e a B3 operando neste momento em queda. Lembrando que você tem acesso online à Bolsa de Chicago, a B3 e as principais bolsas do mundo na RB Pro Mais. Vamos a um rápido intervalo, porque na volta o assunto é café e pecuária leiteira. A Rural Business lançou no mercado a RB Pro Mais, plataforma que, além de oferecer uma gama enorme de informação profissional sobre o mercado físico e futuro de commodities agrícolas do Brasil e do mundo, ainda garante acesso online à Bolsa de Chicago e outras bolsas ao redor do mundo. Lá tem tudo o que você precisa para conhecer o ontem, avaliar o hoje com malícia e se antecipar ao amanhã, a fim de elevar as suas chances de lucro neste volátil e especulativo mercado de commodities agrícolas, onde antecipar o amanhã hoje pode salvar o seu caixa. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje. Meio-dia e 45 minutos pelo horário de Brasília. Vamos saber agora quais são os alertas do mercado de café. Para você que opera com café, vamos lá acessar a nossa plataforma RB Pro Mais, saber o que a equipe de grãos destaca para você. Indicador Café Sul de Minas recua para R$ 1.750 a saca, acumulando queda de 7,9% em 30 dias. Vamos aqui investigar juntos este alerta. O indicador Café Sul de Minas Rural Business, que representa uma média simples entre o valor máximo e mínimo registrado diariamente na região produtora do Brasil, registrou queda de 4,1% nesta quinta-feira e terminou os trabalhos na casa de R$ 1.750 a saca. Esse importante termômetro para o mercado do café, que reflete aos operadores o que está acontecendo de fato com as cotações pagas ao produtor, confirma desvalorização de 7,9% em 30 dias. Em comparação com a mesma data do ano passado, a perda é de 30%. Já em 5 anos,
temos uma alta de 35,7%. E aqui nós temos o estudo gráfico que mostra para você, na imagem de baixo, um comparativo aí, né, do valor pago pela saca de café, o indicador Café Sul de Minas aqui da Rural Business, queda anual de 30%. Porém, no recorte aí um pouco mais expandido, de 5 anos, a alta é de 35,7%. E nesse comparativo de 30 dias, uma queda de quase 8%, saindo de R$ 1.900 lá no dia 14 de abril, para encerrar os trabalhos ontem, 14 de maio, a R$ 1.750. Lembrando que aqui na plataforma RB Pro Mais da Rural Business você tem acesso também às bolsas, né? E vamos te mostrar agora na B3, sabendo como é que está operando neste momento o café na B3. Café Conilon em alta a 964,44, alta de 3,86%. E o café, isso em real, tá? R$ 964,44. E o café arábica, em sentido contrário, em queda a $316,05, né? Café arábica em dólar na Bolsa de Chicago, na B3, operando aí a 2,89%. Então, portanto, mercado futuro do café na B3, mostrado para você na RB Pro Mais, onde você tem acesso online às principais bolsas do mundo. Mas é nas análises de mercado que a nossa equipe de grãos aprofunda e traz para você, revela para você os fundamentos que vão te nortear nas decisões. E enquanto parte do mercado ocupa a mídia, destacando apenas os números das exportações de café de abril, a equipe de grãos aqui da Rural Business resolveu fazer o que pouca gente faz, olhar o filme completo do primeiro quadrimestre e investigar o que realmente está acontecendo nos bastidores deste mercado. E o que descobrimos merece muita atenção de quem produz, comercializa ou investe no café brasileiro. A análise exclusiva que está no ar mostra que os embarques brasileiros perderam força em 2026, com retração importante tanto em volume quanto em faturamento no comparativo anual. Mas o ponto principal não é apenas este. O que chama a atenção da nossa equipe é o comportamento do mercado internacional diante dessa nova realidade da oferta brasileira. E aí começam as perguntas que o mercado gratuito vai evitar responder. Quem está pagando mais caro pelo café produzido por você e exportado via portos do Brasil? Quais países estão desembolsando valores impressionantes pelo produto? E o que isso revela sobre a disputa global pela oferta de café daqui para frente, hein? A Rural Business levantou dados exclusivos envolvendo os maiores compradores do café aqui nacional e identificou movimentos muito curiosos no valor médio pago pelo produto brasileiro em diferentes partes do mundo. Tem país pagando cifras que deixam muita gente de queixo caído pela tonelada. Agora vem um outro ponto que merece a sua atenção. Enquanto parte do mercado tenta vender a ideia de conforto na oferta global, a nossa equipe investigou que os relatos de produtividade irregular seguem aumentando em regiões produtoras importantes aqui do Brasil. Além disso, o clima volta a entrar perigosamente no radar. E isso vai ser uma constante daqui para frente, né? Chuvas mais volumosas, ventos fortes e a aproximação do inverno começam a elevar as preocupações, principalmente sobre o Conilon. Mercado que pode reservar surpresas importantes mais adiante. E é justamente aí que entra o alerta estratégico da Rural Business. Muita gente pode estar usando o avanço da colheita e o discurso de grande safra para pressionar preços no curto prazo, enquanto riscos importantes seguem crescendo nos bastidores. Na íntegra da análise exclusiva para assinantes RB Pro e RB Pro Mais, você vai entender o que os números do quadrimestre realmente revelam, quais movimentos internacionais estão chamando a atenção da nossa equipe e por que o prêmio climático do café pode estar apenas começando. Porque, meu amigo, no mercado do café, quem opera apenas olhando manchete gratuita normalmente descobre a verdade tarde demais.
Então, acesse agora a análise que está disponível para você em texto e em vídeo e que tem o título Café Brasil, quem e quanto estão pagando até agora no mercado internacional. Você vai se surpreender com o valor que alguns países estão pagando pela tonelada do café que você produz. Virando a chave, se você opera com pecuária leiteira, já percebeu que os custos de produção não param de subir, não é? Pois saiba que na avaliação da equipe de grãos aqui da Rural Business, o milho pode se tornar o mercado mais explosivo do agronegócio nos próximos meses e impactar diretamente você que opera na pecuária leiteira. E o primeiro relatório global de safra 2026-27, divulgado pelo USDA, reforçou exatamente este alerta. A análise exclusiva preparada pela nossa equipe de pecuária mostra que o mundo pode estar entrando numa das fases mais delicadas de abastecimento de milho dos últimos anos. Mas o que mais chama a atenção não é apenas a redução da oferta global. O que impressiona é que os principais produtores e exportadores do planeta começam a apresentar problemas ao mesmo tempo. Nos Estados Unidos, por exemplo, os números levantam questionamentos importantes sobre área plantada, estoques e capacidade real de abastecimento. Na Argentina, nosso vizinho aqui, outro gigante do mercado mundial, não é? O cenário também preocupa e pode reduzir ainda mais a presença do país nas exportações globais. Enquanto isso, a China segue despertando enorme atenção aqui da Rural Business. A nossa equipe investigou detalhes dos números chineses e encontrou um movimento que merece reflexão. Mesmo com sucessivas projeções de grandes safras, os estoques continuam encolhendo perigosamente. E aí vem a pergunta: será que o mercado internacional está subestimando a gravidade do problema? Mas a gente não para por aí, não. México, África do Sul, Canadá, Sudeste Asiático e outros importantes consumidores e produtores também aparecem no radar da nossa equipe, com sinais que ajudam a montar um quebra-cabeça extremamente preocupante para o abastecimento global. E no meio desse cenário surge o ponto mais importante para o produtor brasileiro. O mundo começa a olhar o Brasil como uma grande esperança para salvar o abastecimento internacional de milho. Ou seja, qualquer problema climático por aqui pode mudar completamente o comportamento dos preços. Na íntegra da análise exclusiva disponível para assinantes RB Pro e RB Pro+, você vai entender por que a Rural Business acredita que o milho pode virar o mercado do amanhã. Quais números internacionais mais preocupam a nossa equipe? E por que o Brasil pode assumir um papel ainda mais estratégico no abastecimento global? E isso, meu amigo, impacta diretamente você que opera na pecuária de leiteira, né? E precisa de milho para colocar aí na conta nos seus custos. Então, opere com informação profissional, porque quem aposta na informação divulgada de graça por aí amarga prejuízo. Já a informação profissional pode contar que você tem muito mais chances de lucro. E essa análise está no ar para você e ela tem o título Leite Brasil, cuidado dobrado com a explosão dos custos de produção. Por isso, o destaque aí no milho que eu acabei de te contar. Vamos a um rápido intervalo? Porque na volta nós vamos exibir a primeira parte da entrevista que eu fiz com o presidente da Castrolanda, uma das maiores cooperativas agroindustriais do Brasil. Você que é do agronegócio, já pensou em receber as principais informações do seu mercado resumidas diariamente em um só lugar? Seria ótimo, não é? Pois é exatamente isso que a Rural Business faz. A Rural Business produz diariamente as análises de mercado que reúnem os fatos mais importantes e que vão impactar diretamente o mercado em que você atua. Tudo de forma simples, sem enrolação e com a isenção e independência que já são a marca da Rural Business. E você recebe todo este conteúdo exclusivo direto no seu celular, em formato de vídeo e texto. E você também tem acesso a um completo banco de cotações, gráficos e muitas outras ferramentas exclusivas. Tudo isso num único app. Otimize seu tempo e aumente o seu lucro com as informações profissionais da Rural Business. Meio-dia e 56 minutos pelo horário de Brasília e eu te convido agora
a conhecer a Castrolanda, cooperativa agroindustrial, que é uma das maiores cooperativas do Brasil. E eu tive a oportunidade de bater um papo muito interessante com William Berendt-Baumann, presidente da Castrolanda. E você acompanha agora a primeira parte dessa entrevista, que foi gravada no final de 2025. Dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos indicam que este ano o Brasil será o 6º maior produtor de leite do mundo, tendo à sua frente o bloco europeu, os Estados Unidos, Índia, China e Rússia. Já no consumo, o Brasil deve ficar na 5ª posição, atrás de Índia, União Europeia, Estados Unidos e China. Presente em 98% dos municípios brasileiros, o leite é a principal atividade de 25% das propriedades rurais do Brasil. 1.300.000 estabelecimentos geram empregos para mais de 4 milhões de pessoas. O município de Castro, no Paraná, é conhecido como a capital nacional do leite, produzindo mais de 350 milhões de litros por ano. Referência em tecnologia e produtividade, com médias que superam 40 litros por vaca ao dia. Esse desempenho coloca Castro e o Paraná como atores estratégicos na cadeia produtiva nacional. E no episódio de hoje do Rural Pod, vamos explorar o potencial e o sucesso da Castrolanda Cooperativa Agroindustrial. A nossa conversa de hoje é com Willem Berendt-Baumann, presidente da Castrolanda. Tudo bem, Willem? Tudo bem comigo. Olá a todos vocês também que estão nos acompanhando através desse podcast. É um grande prazer poder estar conversando um pouco com vocês também. Bom, nós vamos falar de leite, vamos falar dos projetos da Castrolanda, um pouco da história, mas principalmente mostrar para o produtor rural, né, onde ele pode aumentar sua margem de lucro, os investimentos, enfim, dar uma esperança ao produtor rural brasileiro, que é o que vocês fazem todos os dias. Willem, conta um pouquinho da história da Castrolanda para a gente. Então, a Castrolanda ela foi fundada em 1951, né? Então o ano que vem nós temos o privilégio então, de estar fazendo 75 anos de fundação, né? Para nós como cooperativa, como organização, é uma grande satisfação poder estar contribuindo, né, com os nossos associados, com a produção agropecuária durante todo esse tempo. Então a cooperativa ela foi fundada por imigrantes holandeses naquela época. A imigração, né, que formou a colônia Castrolanda então em 1951, através de famílias que vieram da Holanda naquele ano. E a Holanda era um país que estava assim passando por um período de pós-guerra, né, toda destruída, e um grupo de famílias da Holanda então decidiram buscar o seu desenvolvimento num outro local, porque viram que na Holanda seria difícil a continuidade das atividades deles, visto que a grande maioria deles eram produtores rurais, né? A Holanda é um país pequeno, um país com as suas limitações, e essas famílias então resolveram vir para cá. Mas antes então deles virem para cá, eles decidiram, olha, para que a nossa imigração tenha sucesso, para que a nossa imigração seja bem feita, fundamental é que nós vamos de uma maneira organizada e de uma forma unida para o Brasil. Então, antes mesmo deles virem para cá, eles já fundaram então a cooperativa Castrolanda. Então, já desde o início, né, esse grupo de famílias, eles já vindo para cá, fundaram aqui a colônia holandesa, né, e essa imigração, então, foi baseada num tripé. Quais são os pés, no caso desse tripé, né? Um é a cooperação, né, do que nós estamos falando, que é a cooperativa Castrolanda. Outro pé desse tripé é a educação, então a preocupação constante, né, de trabalhar as pessoas, de trabalhar a organização, a cooperativa
e as gerações futuras também com a educação, né, treinamento, e o outro tripé, então outro pé é a fé. Então, famílias muito religiosas, né, então eles também se organizaram para que esse tripé funcionasse de uma maneira muito forte e muito firme. E isso então aconteceu há quase 75 anos atrás. Lógico, no início, né, imagina só, produtores holandeses, né, saindo da Holanda, um clima totalmente diferente do que aqui no Brasil. Frio, neve, chuva, totalmente diferente do que aqui no Paraná, que é um clima temperado, e trazendo seus animais, trazendo utensílios, trazendo ferramentas e máquinas, tiveram que se adaptar aqui em Castro, né, nessa região aqui de Castro. Eles foram muito bem acolhidos pela população castrense e no início os desafios foram gigantescos, né? Alimentação para os animais, adaptação dos animais ao clima diferente, então passaram por muitas dificuldades, mas desde o início com a organização da cooperativa, buscando assim apoio técnico em cima de uma só organização, ou seja, os produtores se unindo para vencer esses obstáculos. E eles conseguiram isso, né? Algum tempo depois, a Holanda também enviou alguns técnicos para cá, dando assistência técnica, né? Então, para os produtores aqui também. E tinha mais uma colônia holandesa naquela época próxima aqui de Castro, que se chama Carambei. Também tinha um grupo de holandeses lá naquela época, então esses técnicos da Holanda auxiliaram muito os nossos produtores aqui para se desenvolver, né? Trazendo conhecimento em culturas tropicais, trazendo conhecimento no trabalho com os animais, com o gado, então isso ajudou muito. Então, para que esses produtores lentamente conseguissem se adaptar nessa região, conseguissem usar a tecnologia apropriada para os seus animais, para o trato dos animais e também, lógico, para as próprias famílias aqui nessa região de Castro. E nós ficamos assim muito felizes e gratos que após esse longo período, aqui em Castro era conhecida a região dos Campos Gerais. Então, naturalmente, as terras são muito pobres, né? Então, tiveram que fazer a correção das terras com calcário, com fertilizantes, para que essa produção de alimento também acontecesse. E nós ficamos, então, é uma grata satisfação para nós que, ao longo desse período, nós conseguimos transformar toda a região de Castro e dos Campos Gerais, né, numa gigantesca bacia de leite, né? Castro hoje é a capital nacional do leite e ao nosso redor, então, né, tem mais a cooperativa Frisia e a cooperativa Capal, que nós, as três cooperativas em conjunto, então, nós formamos uma grande bacia leiteira e a atividade da produção de leite é de fundamental importância para os nossos associados e também para a cooperativa Castro Holanda. Agora eu queria tocar com você, Willem, na questão das importações e exportações de leite, né? Qual é a avaliação desse cenário de importações que vocês fazem aí na Castro Holanda? Então, é uma preocupação que nós temos, de fato, né, com essa entrada, né, basicamente de leite em pó, através do sul do país. É uma concorrência, né, que nós temos. Lógico, nós sentimos isso também, porque nós gostaríamos de estar produzindo esse leite para o mercado interno. Por outro lado, também abre uma oportunidade, né? Eu penso assim, é um mercado ainda comprador, o mercado brasileiro ainda não está abastecido com o leite, então nós temos então esse papel e essa oportunidade de estar produzindo esse leite, essa matéria-prima, esse alimento tão saudável e tão nobre para o Brasil, para o consumidor brasileiro. Esse também é um dos objetivos do AgroLeite, né? Nós então estamos junto com o evento, nós estamos lá organizando então o Centro Tecnológico, né, de leite, com foco em leite, para formatar ali dentro daquele espaço, né, do Expo Center Castro Holanda, um local onde nós temos a oportunidade de estar junto com as empresas parceiras, junto com a universidade, junto com o governo estadual, de estar fomentando, de estar estimulando a busca constante de novas soluções, de novas tecnologias para a cadeia do leite.
O porquê isso? Né? Nós temos uma preocupação grande como cooperativa, como órgão organizador desse evento. Uma é o pequeno produtor, né? Nós queremos que esse pequeno produtor tenha a oportunidade de se manter no campo, esse pequeno produtor tenha a oportunidade de, mesmo vindo essa importação de leite, vindo leite de fora, ele tem que ser competitivo, né? Através do mercado nacional, do preço nacional, esse produtor, pequeno produtor, tem que ser competitivo, então, e para que ele também possa crescer na atividade dele. Então, isso é uma coisa. E, como eu já disse antes também, hoje nós somos importadores de leite. O Brasil é um grande país, né? Nós temos potencial muito grande de produzir alimento, né? Mas produzir leite também. E nós podemos também ser um dia exportadores de leite. Então, nós temos que trazer informação, conhecimento e tecnologia para suprir esse mercado de leite a nível mundial também. Por que não sermos exportadores de leite, né? Até a Europa exporta. Por que nós, então, não podemos capacitar e buscar informação para que o nosso produtor seja tão eficiente, né? E ele possa estar exportando esse leite. E em isso acontecendo, ele tem que se manter estável, ele tem que ser sustentável na sua atividade. Então, pensando no pequeno produtor, pensando, afinal, em todos os produtores e buscando essa melhoria constante na cadeia do leite, então, para dar sustentabilidade para toda essa produção. Na verdade, a gente exporta, né? O Brasil, o produtor brasileiro consegue exportar, mas leite e derivados, mas é uma quantidade bem menor que a importação. Aí eu queria saber de você justamente com relação a isso, o que fazer para estimular a produção leiteira brasileira? Onde é que está o gargalo? É a margem de lucro? Quanto é que está o lucro hoje para o produtor de leite? Que é isso que acaba impactando, é isso que importa, né? O bolso, o lucro que ele vai ter para se manter na atividade. Sim, então, como eu te disse também, existem muitos produtores que não estão ligados a nenhuma cooperativa, né? Então, muitos produtores independentes e que fornecem o seu leite, né, para os laticínios de maneira independente, então onde ele, por si só, tem que buscar informação, tem que buscar conhecimento, tem que buscar assistência técnica para a sua atividade. Então, nós percebemos que esses produtores que trabalham sozinhos, né, não de maneira organizada, para eles é cada vez mais difícil. Então, quanto mais esses produtores se organizam, né, através de uma cooperativa, maior a chance de sucesso, maior a chance de sustentabilidade que esse produtor tem. E nós precisamos da profissionalização, né? Como eu comentei antes, a cooperativa se tornou cada vez mais profissional, mas o produtor de leite ele também tem que ser um profissional. A característica da atividade de leite é bastante assim, né? Imagina só, a pessoa, né, a família que está no campo hoje tirando leite, o filho aprendeu do pai essa atividade, né? E se ele não modernizar essa atividade, se ele não aprimorar e não botar tecnologia nessa atividade, ele continua fazendo a mesma coisa que o pai dele fez também e não se aprimora. E a agricultura, a agropecuária, de maneira geral, é uma atividade extremamente dinâmica, né? Tem novas tecnologias chegando a cada momento no mercado e o produtor tem que estar ao par disso, tem que estar sintonizado com isso para entender o que está acontecendo, né? E qual seria a melhor técnica, o melhor conhecimento, a melhor dinâmica dentro da sua propriedade para que ele, de fato, continue na atividade leiteira e até cresça com isso. Porque nós percebemos aqui na nossa região muitos pequenos produtores que eram pequenos 10, 15 anos atrás, hoje são produtores médios e eles conseguem o sustento das suas famílias, né, o sustento da sua propriedade de maneira muito boa, apenas com a atividade do leite. Afinal, o leite, através da atividade do leite, você consegue aumentar o seu faturamento para cada hectare, né? Então você agrega valor à matéria-prima na sua propriedade, transformando isso em leite. Então é uma oportunidade então, que essas famílias têm, né, que esses produtores têm, de se manter no campo, mas de maneira sustentável, ambiental, econômica e social. Tem que ser bom para todos, e daí funciona muito bem. Mas tem que ter investimento em tecnologia, em conhecimento,
profissionalização. É isso que nós estamos buscando de maneira constante. Quantos cooperados vocês têm? Produção, né, de leite, enfim. E, começando a sua resposta, por que essa região atraiu tantos holandeses? Basicamente, as famílias holandesas decidiram vir para Castro. Eles, naquela época, veio uma missão, um ano antes, né, em 1950, veio uma missão para o Brasil, e eles tinham 3 locais a escolher, né? Um era no Rio Grande do Sul, lá na Lagoa dos Patos, outra era em Santa Catarina e outra era aqui a região de Castro. E eles acabaram escolhendo por Castro porque já tinha uma colônia holandesa aqui próximo, né, Carambei, cerca de 30 quilômetros daqui, e a região de Castro também, pela característica da região, nós temos aqui o Rio Iapó, e se chama Rio Iapó porque isso significa rio que alaga, ou seja, nós temos muitas áreas de várzea aqui. E a Holanda, né, como todos sabem, também é conhecido como um país onde boa parte da Holanda fica abaixo do nível do mar. Então, o governo brasileiro também estimulou para que esses holandeses viessem para cá, trazendo o seu conhecimento, né, e a sua informação sobre como fazer a drenagem dessas várzeas. Como várzeas, né, são áreas alagadiças, então juntou então o útil ao agradável, né? Então essas famílias se estabeleceram aqui porque tinha uma região boa, né? Solos abertos, sem mata, e várzeas e outra colônia próxima. Então foram esses fatores que fizeram com que então essas famílias se estabelecessem aqui. E, lógico, a atividade do leite, os animais, as vacas holandesas, pela sua origem, elas gostam de um clima mais ameno, né? Um clima mais temperado, né? Mais fresco, porque pelo próprio bem-estar dos animais mesmos. Então, elas se adaptaram muito bem aqui na região de Castro. Então, isso é né? Se adaptaram muito bem ao clima, né? Um clima mais fresco. 2, a produção de alimento, que também funciona muito bem. Nós temos recordes de produtividade de milho, né? Então, que é a base da alimentação, né, dos animais. E também no inverno é uma região muito apropriada para a cultura do azevém, que também é uma gramínea, né? É uma alimentação excelente para os animais também, cresce muito. Então nós temos uma oportunidade de um clima bom para os animais e um clima bom também para a produção de alimento para esses animais. Então nós temos ao redor de 1.200 cooperados, né? O perfil desses associados, a grande maioria mora nas propriedades rurais, né? É uma característica do nosso associado, lógico também pela atividade, né? Leite e agricultura, basicamente, suinocultura também, estamos também fortes na produção de batata e ovinocultura. Então, a característica do nosso associado, muitos deles moram nas propriedades rurais, preferem usar uma alta tecnologia na sua atividade, naquilo que eles fazem, né? Então estão sempre à procura de estar melhorando, né, as suas atividades, investindo em conhecimento, investindo em tecnologia, e são muito empreendedores, né? A atividade do leite, organicamente, ela cresce em torno de 8% ao ano, né, os últimos 15 anos, lógico, pelo fato da multiplicação dos animais. Então é uma atividade que, por si só, já toma muito espaço aqui na região e mantém os nossos produtores sempre em atividade plena, né, crescendo a sua produção constante. Nós, então, esperamos, em termos de números, nós esperamos faturar esse ano mais do que 6 bilhões de reais, né, faturamento com leite, com grãos, com batata, etc. Então, isso é mais ou menos uma visão geral da nossa cooperativa. E assim encerramos a edição desta sexta-feira, 15 de maio de 2026, da Rural Business TV. Desejando a você um ótimo final de semana, mas te lembrando sempre que as plataformas RB Pro e RB Pro Mais continuam ativas, acessíveis a você em qualquer horário. Então, escolha agora qual é a sua plataforma preferida para operar de forma profissional no agronegócio. RB Pro
ou RB Pro+, a mais completa do mercado. A gente se encontra, então, na próxima segunda-feira, a partir do meio-dia, horário de Brasília, ao vivo, no seu encontro diário com a informação profissional no agronegócio, na Rural Business TV. Até lá!